Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã que está me assistindo nesse momento, nesse vídeo. Eu gostaria de deixar um abraço a todos vocês e agradecer a todos que se inscreveram no meu canal. E desde então eu gostaria de pedir a vocês que deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para quando eu mandar um vídeo novo, vocês poderem receber em suas notificações. Desde então eu gostaria de fazer uma pequena correção a respeito de algo que eu disse no primeiro vídeo. Eu disse que da descendência do homem Deus ia levantar um que esmagaria a cabeça da serpente. Isso está aqui em Gênesis. Eu deixei no vídeo a referência, mas a própria referência já, se você conferir, você viu que eu errei ao falar que da descendência do homem Deus levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. É como diz a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher. No caso, a serpente e a mulher. Esse foi o castigo que Deus deu à serpente por ter enganado a mulher e feito ela e persuadido ela e tentado ela a comer do fruto proibido. Então, Deus ele castiga o homem, a mulher e a serpente. No caso, Adão, Eva e a serpente. Porque Eva foi tentada pela serpente, que no caso era o diabo personificado ali em serpente, ou entrou dentro de uma serpente, não sabemos, mas a Bíblia fala que foi a serpente. Que é até símbolo de Satanás. Satanás é o tentador, aquele que tenta, aquele que é nosso inimigo das nossas almas. Então, Eva, ela come do fruto que Deus proibiu que o homem comesse. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo porque que Deus, se Deus sabia que o homem ia pecar, eu não vou entrar nessas questões. Por que ele botou a árvore do bem e do mal no jardim do Éden? Não vou entrar nesse assunto. Eu simplesmente vou dizer que o homem ele cedeu o homem ele cedeu à tentação. Adão não foi tentado, quem foi tentado foi Eva. Então por isso que o pecado entrou no mundo pelo homem. Então Deus castiga o homem, Deus castiga a mulher depois, e depois Deus castiga a serpente. Olha o castigo da serpente. Versículo 14. Então Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, no caso, tentou a mulher a cair, a pecar, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Eu li esse versículo para que a gente entendesse o versículo 15, que diz assim: porém, inimizade entre você, no caso a serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente ou a descendência dela, descendente da mulher. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa promessa, mais à frente, a Bíblia vai dando mais detalhes. No livro do profeta Isaías, por exemplo, no capítulo 7, versículo 14, se eu não me engano, que diz que a virgem dará à luz a um filho, será chamado o seu nome Emanuel. Eu não vou ver se essa referência hoje, agora, mas está em Isaías, se eu não me engano, é 7,14. Se eu tiver errado na referência, me perdoem. Mas está no livro de Isaías, do profeta Isaías, essa questão, que se cumpre em Jesus Cristo. O clímax dessa promessa é Jesus. E no capítulo 3, versículo 15, como eu disse no primeiro vídeo, é a primeira boa notícia de salvação. O homem ele pecou, se distanciou de Deus, porém Deus providenciou o Messias, que era o Filho de Deus, Jesus Cristo.
para morrer na cruz e salvar todo aquele que crê nele. Todo aquele que depositar sua confiança, entregar sua vida, se arrepender de seus pecados e confessá-los a Deus. Jesus, ele é poderoso para perdoar todo pecado e salvar o homem, escrever seu nome no livro da vida e dar-lhe o direito de ser chamado filho de Deus. Então, esclarecido essa parte, eu gostaria de ler aqui em João capítulo 3, que fala o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos. O farisaísmo, os fariseus eram uma seita que tinha nos tempos de Jesus. O apóstolo Paulo, ele disse que era fariseu antes de se converter. E aqui tem um homem chamado Nicodemos, que ele era uma autoridade entre os judeus. E ele chega de noite a Jesus, como diz a palavra, à noite, e disse assim: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar Pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Nicodemos chega elogiando o Senhor Jesus, chamando que ele é mestre vindo de Deus, mestre da parte, ensinas da parte de Deus. Então Jesus, ele vai direto ao assunto. Olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. É justamente sobre o novo nascimento que eu gostaria de falar nesse vídeo. O novo nascimento é quando o homem ele tem um encontro com Jesus e durante esse encontro sua vida é transformada. Um exemplo, se ele bebia, ele não bebe mais. Se ele roubava, ele não rouba mais. Se ele fazia tudo que desagradava a Deus, ele é liberto daquilo pelo poder do Evangelho. Eu costumo dizer que o Evangelho que não tem poder para transformar vidas não é o Evangelho de Jesus Cristo. Porque se eu aceito Jesus, aquele que morreu na cruz, para me libertar dos meus pecados, e eu não sou liberto, eu preciso conhecer a Jesus. Eu preciso entregar a Ele, entregar a minha vida a Ele, para que Ele venha operar o milagre da regeneração, do novo nascimento em minha vida. E aí eu vou viver em novidade de vida. Eu vou ter direito a coisas que antes eu não tinha. Por exemplo, o céu. A Bíblia fala sobre duas formas de se entrar no céu. Uma é pela morte. Quando a pessoa se decidiu para Cristo. Quando ela morre com Cristo, não é o fim. Ela vai, quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, ele vai ressuscitar. Ele tem todo o poder. Ele já, na própria Bíblia há vários exemplos de ressurreição. Isso é real. Então, quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, ele vai vir de forma invisível. E só vai subir aquele que tem o nome escrito no livro da vida, que vive uma vida em comunhão com a palavra de Deus, com Deus e com Jesus. Porém, João 3, versículo 16 diz assim: foi Jesus dizendo a Nicodemos: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse direito ao arrebatamento é para todos aqueles que entregaram sua vida a Jesus. A salvação, Jesus morreu por todos, mas só que nós precisamos tomar uma decisão para Cristo. E isso é algo urgente. Se alguém que esteja me ouvindo nesse momento que ainda não tomou essa decisão, saiba que você corre um grande perigo. Porque existem dois tipos de morte.
a morte física e a morte espiritual, causada pelo pecado de Adão lá no Jardim do Éden. Trouxe a depravação total, a total impossibilidade do homem chegar a Deus por si próprio. Era necessário um mediador, um intercessor, um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o justo, e ele intercede por nós, à direita de Deus, e o Espírito Santo ele enviou para que estivesse conosco para sempre. Conosco quem? Conosco com aqueles que se renderam, que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então Jesus, no versículo 16, ele diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Ele estava falando dele mesmo, ele era o Filho unigênito de Deus, para que todo o que nele crê não pereça, ou seja, não morra, ou não vá para a condenação eterna, mas tenha a vida eterna. Como o nome já diz, a vida eterna, a vida que não tem fim. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Jesus veio para salvar o mundo, salvar as pessoas do pecado. Há uma passagem na Bíblia que eu não me recordo, mas que, se eu não me engano, foi Jesus, o próprio Jesus quem falou que quem comete pecado é escravo do pecado. E tem gente que diz: mas eu não bebo, eu não fumo, eu pago minhas dívidas. Sim, mas você precisa de salvação, você precisa aceitar Jesus, porque a salvação não é pelas obras, não é porque alguém é uma pessoa boa que pratica boas ações que ela vai ser salva. Não, a salvação custou caro. A salvação não foi de graça. Para Jesus pagou o preço que nós nunca poderíamos pagar. Ele doou, ele se entregou, ele deu a sua vida, ele derramou o seu sangue precioso, preço muito caro, para trazer salvação. Então, quando uma pessoa rejeita o Senhor Jesus, ela está dizendo que não precisa de Jesus, não precisa de Jesus para ser salva. E olha o que diz o versículo 17. Pois Deus, o versículo 18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Aí ele prossegue, Jesus prossegue: este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. Quem era a luz? Jesus Cristo, porque as suas obras eram más. E o versículo 20: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Porque quando a gente está no escuro, ninguém está vendo o que está acontecendo. Você pode fazer o que quiser quando está escuro mesmo, nas trevas, ninguém vê. Mas quando a luz aparece, tudo aquilo que estava em oculto vem à tona. E essa pessoa que está nas trevas, o que acontece? Ela, quando vem a luz, ela é reprovada e sabe que foi reprovada. E por isso ela odeia a luz, ela não gosta da luz. Então quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas, sejam reveladas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, era isso que eu tinha para dizer. Peço perdão pelo vídeo um pouco longo, mas que vocês possam refletir nessa mensagem. E as pessoas que ainda não aceitaram Jesus, não percam tempo. Você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Você não sabe nem daqui a 1 hora o que vai acontecer. Jesus Cristo está voltando e tem mais. Você não sabe quanto tempo vai estar ainda nessa vida. A decisão de aceitar Jesus não é depois que se morre. Depois que se morre, segue-se ao juízo. É o que diz a Bíblia. Então, a decisão de se aceitar Jesus, a decisão de salvação é agora.
É nessa vida. Enquanto há tempo, ainda há tempo enquanto você está vivo. Depois que morrer, não há mais jeito. Se morrer sem Cristo, se morrer com Cristo, não tá tudo certo, tá tudo bem. Porque você vai receber de Deus a coroa da justiça, que é a vida eterna, a coroa da vida, a vida eterna. Então, um forte abraço, que Deus vos abençoe e que o Espírito Santo esteja agindo em cada coração, porque é Ele quem convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Não sou eu que vou convencer você, é o Espírito Santo que se encarrega de fazer isso, porque só Ele tem essa capacidade. E eu agradeço a todos pela atenção. Forte abraço.